Eu sou Arthur Souza Teles. Antes mesmo de eu começar a minha apresentação, eu quero dar um alento para cada um de vocês aqui, porque é uma coisa que aconteceu comigo. Eu fiz meu trabalho, estava pronto, e eu fui só colocar as referências bibliográficas dele ontem à noite. E como ele era salvo no Google Drive, eu dei uma queda de internet ontem à noite em casa, eu pedi todo o meu trabalho, eu tive que virar a noite inteirinha, refazer meu trabalho para poder dar conta de apresentar hoje. Às vezes você salva a cópia em algum outro lugar, manda em algum grupo que você tem no WhatsApp aí, para poder deixar salvo, se não passar pelo mesmo erro que eu passei. Eu vou estar falando sobre o controle químico das doenças de trigo. O trigo, ele é da ordem das poáceas, família Poácea, gênero trigo. Possui 22 espécies. Ele é originário das gramíneas silvestres, que foi mais ou menos nas proximidades dos rios Tigres e Eufrates, no continente asiático, por volta dos anos 10.000 a 15.000 a.C. Até mesmo de alguns documentários que a gente vê falando de alguma coisa sobre a época egípcia, assim, sempre a gente vê alguns relatos de coisas relacionadas ao trigo, de alguns derivados do trigo, de algumas produções de pães. No Brasil ele foi introduzido por volta do ano de 1534, na capitania de São Vicente, que é atualmente hoje é o estado de São Paulo. No século XVIII, ele quase desapareceu a produção dele aqui no nosso país, devido ao surgimento da ferrugem da folha. Meados do começo do século XIX, ele retornou a produção com a chegada dos italianos no Brasil, quando eles chegaram no sul, aí sim eles começaram a retomar novamente com maior força a produção do trigo. Eu peguei uma tabela da Conab do mês de julho desse ano. Não consegui achar uma tabela que falasse desse objetivo da safra 2022 totalmente completa, mas peço que você me ajude um pouco para poder falar aqui sobre a questão daqueles 100 mil toneladas. Quer dizer, ali para poder explicar tem que falar a produção 9,9 milhões 161, aqui assim, aqui ó, produção brasileira. Em questão do nosso consumo, 12 milhões 277,8 milhões. Então a nossa produção, muita gente tem que importar para a gente poder conseguir suprir o nosso consumo. A nossa produção não dá totalmente para o nosso consumo. As principais doenças do trigo, de acordo com a Embrapa, as principais doenças do centro-sul brasileiro, o nanismo amarelo da cevada, mosaico comum do trigo, oídio, ferrugem da folha, mancha amarela e giberela. Questão do controle químico das doenças, no Agrofit tem 555 produtos registrados. Eu destaquei aqui as principais as doenças da cultura do girassol, do modelo, perdão. O mal do pé, temos também a provisão comum das raízes, oídio, ferrugem da folha do trigo, ferrugem do pomo do trigo, eumintosporiose ou mancha marrom, mancha amarela, septoriose ou mancha da guma, giberela, brusone, carvão da espiga do trigo,
mancha salpicada da folha, mancha de alternária, tombamento, estria bacteriana, nanismo amarelo da cevada e mosaico comum no trigo. No agrofit e nem no manual de fitopatologia, eu não vi falando, na versão mais recente, eu não vi falando de nematóide. Mas aí eu estava pesquisando umas coisas lá, eu vi, lá fala que eles hoje em dia utilizam muito o trigo para controle de nematóide. Eu, particularmente, opinião minha, acredito que por isso que não tenha nada assim falando nada da incidência significativa do nematóide para a cultura do trigo. A mancha alternária, está aqui alguns produtos comerciais dela ali. Ingrediente ativo, um dos principais ingredientes ativos que tem da mancha alternária é o dimetil dicarbonato. Da mancha alternária, do agente causal alternata, só tem esses produtos comerciais aí registrados para a doença. E para mancha alternária SPP, que não é o agente causal totalmente definido, só tem esses dois produtos comerciais registrados aí para essa doença. O nanismo amarelo da cevada e o mosaico comum no trigo não tem produto registrado. O oídio, eu separei alguns desses, porque tem uma infinidade de produtos registrados. A giberela, eu separei alguns desses também, porque eles têm vários produtos também registrados. Ferrugem da folha, eu também coloquei esses aí, onde uma das principais moléculas são os triazóis, os triazolitione, as carboxamidas. A mancha amarela, eu destaquei só algumas também, porque também tem vários produtos registrados também. Hemitosporiose, também eu destaquei só alguns, porque tem vários também aqui. Vou falar agora sobre a giberela, que é uma das principais doenças do trigo. A doença infecta a flor da planta do trigo, que pode ficar totalmente destruída e nem chegar a formar grão. Quando a infecção do fungo acontece de forma lenta, ocorre no grão a coloração rosa, por conta do desenvolvimento do fungo e a formação de macroconídeos, e o enrugamento e os grãos ficam xuxos. A doença, para o melhor desenvolvimento dela, ela precisa de uma temperatura em torno de 30 graus Celsius e geralmente precisa de bastante molhamento foliar. Aqui eu coloquei uns sintomas da doença na espiga do trigo, um sintoma rosado aqui assim. Para controle, o produto que eu destaquei foi o Armero BR. O ingrediente ativo dele é proticlonazol e mancozeb. Ele é um produto de modo sistêmico, a dose 2.000 a 2.500 ml por hectare, volume de calda de 2/3 da capacidade do tanque de pulverização. A aplicação dele é de forma preventiva ou no aparecimento dos primeiros sintomas. Produtos registrados para essa doença tem 81 produtos registrados. O nanismo amarelo da cevada, ele é transmitido por afídeos, que é os pulgões, de forma persistente e circulativa.
A planta de trigo com a doença fica com um tamanho reduzido, que causa ananismo e logo começa a aparecer o amadurecimento dessa planta. Os grãos provenientes da planta infectada ficam enrugados e xoxos. Um método de controle é controle biológico ou químico do vetor. Ela não tem, como eu disse, ela não tem um produto registrado especificamente para a doença. Aqui tem os sintomas nas folhas do trigo. Aqui o inseto vetor. E aqui os sintomas no experimento em Embrapa, mostrando os sintomas das doenças aí num determinado experimento. Mosaico comum do trigo, outra doença viral. Nas regiões mais frias do país é onde ela tem umas condições mais ótimas para o seu desenvolvimento. Esse vírus é transmitido através do protozoário pelo Polimisa graminis, que é habitante do solo. Os sintomas dela, você pode observar estrias amarelas, que são paralelas mercúrios no nível foliar, sendo mais problemático nos estágios iniciais da cultura. Método de controle é o uso de cultivares resistentes. Aqui tem os sintomas, essa foto é da Embrapa. Eumentosporiose, que é causada pelo bipolares soroquinina. Nas folhas pode-se observar as lesões elípticas de coloração cinza nas regiões quentes. E nas regiões mais frias do país, a doença causa lesões retangulares e escuras nas folhas. A doença pode infectar além de folhas, mas também as lumas, onde ficam com lesões elípticas, de centro claro e bordão escuro. Aqui você tem uma foto dos sintomas da doença. O controle dela, eu peguei o Evos, é um produto, um fungicida sistêmico do grupo das estripilulinas e dos triazanas. Eu coloquei outras, não só a eumentosporiose, mas eu coloquei assim, onde a maioria dos produtos registrados geralmente abrange não só uma só doença, mas sim várias outras doenças que acomete a cultura do trigo. A eumentosporiose, você vai precisar aí de 0,20 a 0,25 mais 5% de adjuvante à base de óleo mineral da preparo do produto que vai ser usado. De 100 a 200 aplicação para você de litros de aplicação terrestre, preparo de caldo, e de 30 a 40 litros por hectare aplicação via aérea. A aplicação você faz 3 vezes e deverá ser você deve aplicar de forma preventiva ou nos estágios iniciais das infecções da doença foliar do trigo. A mancha amarela do trigo é considerada a mancha foliar mais importante da cultura do trigo, onde ela pode causar até 50% de perdas. Inicialmente os sintomas são pequenos, manchas necróticas nas folhas. Com o progresso da doença, se expande e fica com a região central necrosada, circuncidadas por um halo amarelo. Em temperaturas amenas, o molhamento foliar são as condições favoráveis para o desenvolvimento dessa doença. Aqui tem os sintomas da doença. Para controle dela, da mancha amarela, produtos registrados tem 144.
Eu sempre destaquei aqui o Arraia 200EC, que é um fungicida sistema do grupo químico dos triazóis. Aqui eu coloquei outra, de novo, formulação com bastante, mostrando bastante doença que esse produto pede. A mancha amarela, você vai precisar de uma dose para aplicação de caldo de 0,75 do produto, litros por hectare do produto. Volume de calda de litros por hectare, por aplicação terrestre de 200 a 300, aplicação aérea de 10 a 20 micronair, de 20 a 30 barra equipada. Número e época de intervalo de aplicação, realizar no máximo 3 aplicações por ciclo da cultura, indicar o controle a partir do estágio de alongamento, quando a doença alcançar o valor de 5% da área foliar ou 80% de incidência. A ferrugem da folha do trigo, a Fuchsinia triticina, é considerada a doença mais comum na cultura. A ferrugem na folha pode desenvolver desde a formação das primeiras folhas até a maturação da planta. Sintomas delas de pústulas de coloração alaranjada nas folhas, principalmente na parte superior, que reduz a área de fotossíntese e pode causar queda precoce das folhas. Então, os sintomas das ferrugens. Uma folha bastante atacada pelo patógeno. Método de controle. Você tem produtos registrados, você tem 200. Método de controle, eu peguei o Baitan FS. Ele é um fungicida sistêmico dos grupos dos triazol. Para ferrugem da folha, você vai usar uma dose comercial de 270 ml para cada 100 kg de semente. Você vai fazer essa dosagem aí na inoculação de semente, no preparo de semente para plantio. Aplicações no máximo 1, volume de calda. Você vai usar aí de 500 ml para cada 100 kg de semente. O equipamento de aplicação é batedeira ou fluxo contínuo. Intervalo de segurança não tem. Uma recomendação que eu deixei aqui destacada é que assim que fizer um tratamento, você realizar logo o plantio. Podridão comum das raízes pode ser encontrada em todas as regiões de produção de trigo no país. É uma doença que afeta as raízes, que ficam com os tecidos de coloração parda, podendo causar a morte precoce das plantas. A semente é considerada a principal fonte de novo da doença. Aqui tem uns sintomas das doenças. Para método de controle, eu destaquei aqui os produtos registrados. Tem 120 que o pesquisador Agrofit, a gente acha, eu achei os produtos registrados de acordo com o agente causal. O Bipolaris sorokiniana tem 120 produtos registrados e o Fusarium graminearum, que tem 81. O produto que eu destaquei aqui foi o Alterne. Ele é um fungicida sistêmico do grupo químico dos triazóis, porém, eu não encontrei, eu procurei alguns, eu não encontrei um produto que falava assim, especificamente o nome podridão comum das raízes. Eu coloquei esse produto aqui, eu nem sei se está totalmente correto de eu colocar ele aqui, mas eu coloquei por conta da presença, por conta do fungo do Bipolaris, da presença
bipolares, onde usa a dose de 150 IA por hectare e gramas e 0,75 em litros. Eu coloquei, eu não sei se está certo, se pode colocar, pode, professor, usar essa determinação assim, porque fomos que caiu registrado para o fundo. Para fusar. Você não precisa ficar alienado ao nome da doença. Se tem o nome do agente etiológico, colocar ali. É importante que você veja esses nomes que estão, como o agrofite ele designa o nome de doença, o nome do agente causal, e saber que o nome dessa doença desse agente causal tem outros nomes, e que eles também, que você saiba que as atualizações que ocorrem com esses nomes também, que você acompanhe com isso. Eu sei que isso é complicado, né? Porque o ideal é que seja uma coisa comum, mas é uma coisa que você tem que ficar atento. Mas aqui, viu que é fusar, pode ser usado para o que ele chama de giberelose, pode ser dado para isso também. Igual a questão bipolares, né? Bipolares DXLR que dá no trigo. Você apresentou inicialmente a história da folha, você também tem o mesmo problema no slide anterior que você colocou, agora no solo. Você vai ver, né, como um patógeno de solo, de resíduo cultural para um tombamento. Professor, então no caso, por exemplo, eu tive uma agulha onde controla fusar, eu posso usar para controlar a GRL também. Sua resistência. Você vai considerar como sendo coagente causal. É uma das formas de você verificar qual as opções que você tem de moléculas que podem ser usadas para esse fusário. Aí você vai analisar, se não tiver específico para isso, né, para o fusário, um organismo que seja da folha, você vai procurar a molécula associada ao taxo. Né? Eu acho muito mais correto do que do nome comum. Você vai ter muitos nomes, né? Não, por exemplo, eu falo assim, giberelose fusar, né? Certo. Isso aqui é uma fusariose. Certo. E tem uma giberelose. Eu posso usar o mesmo produto para controlar as duas? Claro. Mesmo produto para controlar as duas, ou se for uma outra espécie diferente. Mudou o nome, né? Sim. Então é fusário graminiário, mudou o nome e é outro nome. Fusário, pronto. Entendeu? Não vai ter produto diferente por espécie, entendeu? Às vezes muda o taxo. Vamos imaginar que vai ser igual ao mirotécio. Mirotécio horrível. Daí não vai ter mais mirotécio horrível, vai ter paramirotécio. Né? Você vai ver. Aqui atualmente está atualizado, só que o site não está atualizado. Então você tem que ter essa noção. Você pode tomar essa decisão e pode colocar dentro do receituário o produto. Não está errado. Aí você coloca entre parênteses, corrige, né? Colocar paramirotécio horrível entre parênteses, mirotécio horrível, que é o nome que está lá no agrofite. Tá? Vou estar falando agora do oídio. É uma das primeiras doenças foliares que aparecem em cada safra de trigo, as primeiras doenças que aparecem durante a safra do trigo. Ela cobre toda a superfície da planta, principalmente a folha, fica recoberta por micélio, conidiosporos e conídeos, de aparência pulvirulenta, com coloração branca quando jovem ou cinza quando envelhece. Os tecidos foliares infectados tornam-se amarelados e quando severamente atacados as folhas podem colapsar e cair também. Aqui tem um exemplo do oídio nas folhas e aqui no cômo da planta. Para o oídio você tem 85 produtos registrados. Um que eu destaquei foi o Elatos. Ele é um fungicida sistêmico de contato, do grupo clínico da estubiolina, do pirazol carboxamida. Para o oídio, ml por hectare, você vai gastar aí de 250 a 300
por hectare, volume de cal litros por hectare você vai gastar aí 150, número de aplicações 2 vezes. Os grupos químicos. Os grupos químicos dos ingredientes ativos, você tem a esterilina, os pirazol, carboxamida, dicarboxamida, benzimitazol, carboxamilida, antibiótico, triazol, bis-tricarbomato, isofactolinofil. Doenças com produtos registrados, você tem a mancha de alternário, podridão comum de raízes, oídio, ferrugem da folha do trigo, ferrugem do pomo do trigo, hemitosporiose ou mancha marrom, mancha amarela, septoriose ou mancha de gluma, giberela, brusone, carvão da espiga do trigo e mancha salpicada da folha. Doenças sem produtos registrados em 5, mal do pé, tombamento, estria bacteriana, nanismo amarelo da cevada e mosaico comum do trigo. São produtos registrados, são 555. Eu coloquei um print do site do Agrofit aqui, destacando somente alguns, porque se fosse para colocar aqui ia render demais. Então você coloca os produtos, você pode pegar só a primeira coluna, vírgula, ativo, vírgula, não sei o que, vírgula. E aí você pode dar uma informação maior sobre todos os produtos comerciais, dos 555 que tem e tal. Também, uma outra estratégia de vocês apresentarem. Isso falando se eu tivesse no lugar de vocês, tá? Como uma forma, é a estratégia de como que você vai trazer essas informações, tá? Por exemplo, o senhor falaria o nome da comercial? Isso, lá, ela está falando 555. E quem são os outros? Daí, de repente, eu poderia usar essa dinâmica de colocar esses produtos. Eu, por exemplo, poderia fazer uma lista, uma coluna, e depois usar um Smart Art para tentar colocar algum tipo de animação só com um nome comercial. Já que, num outro momento, eu ia pensar sobre os produtos comerciais. Por exemplo, quantas vezes se repete epoxiconazol mais fluxaperoxário? Ao invés de ficar escrevendo repetindo isso, eu ia colocar, tem 80 essa mistura. Às vezes você nem tem tanto, né? O nome comercial não, o nome comercial vai ser único, né? Só para ter um, vai ter outro. A Maria fez isso, não fez? Foi botando vírgula. Vírgula é uma introdução. Bom? Obrigado. 28 minutos. Sobrancelha, escola. Pode começar a conversa. Professor, tem que parar aqui. Como é que para esse trem aqui? Pô, esse vídeo desse jeito aí ficou